Vamos falar um pouco sobre relé térmico ou relé de sobrecarga. Para quem não conhece, o relé térmico é esse componente aqui, ó. Temos esse modelo, temos um outro modelo, e temos ele aqui como é a instalação dele. E sempre o relé térmico, a instalação dele vai ser acoplada a um contator, na parte onde que vai ser ligada a carga, aqui na parte de baixo do meu contator. E 90% dos casos, o relé térmico é da marca do contator. Dificilmente você vai encontrar um relé térmico de uma marca instalado em outra marca de contator. Então sempre ele vai ser da mesma marca e casando a mesma potência, ou seja, a mesma potência que eu tenho para esse contator, eu vou ter a mesma potência para esse relé térmico. E o que é o relé térmico em si? Ele é um dispositivo de proteção que controla ou monitora a nossa corrente. E ele monitora para a gente a corrente nominal. Corrente nominal é a partir do momento que eu aciono o meu motor, ele vai fazer um esforço inicial para começar a fazer seu sentido de rotação. Depois que ele estabilizar, eu tenho minha corrente de trabalho dele, é chamada de corrente nominal. Então o meu dispositivo relé térmico ou relé de sobrecarga, ele vai monitorar para mim essa corrente nominal. Se o meu motor apresentar alguma falha ou algum travamento, essa corrente nominal ela vai começar a subir. E ele fala para mim, opa, corrente nominal está subindo, vamos agir em cima dela aqui. Ele é utilizado em comandos elétricos, raramente é utilizado em outra finalidade, em motores principalmente, e em cargas indutivas. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre o relé térmico. Eu tenho aqui a característica física dele, eu tenho aqui uns terminais de entrada, na parte de cima dele aqui, e tem uns terminais de saída. Então, eu tenho aqui o A2, quando eu acoplar meu relé térmico, ele vai ficar em cima ali do meu terminal, e eu não vou ter acesso. Então, eu vou ligar o A2 aqui. Aqui dentro eu tenho um cabinho solto, que eu acabo ligando no A2 e colocando uma extensão dele para cá. Aqui eu tenho onde eu vou controlar a minha corrente, e vamos conhecer passo a passo todos esses contatos e todas as funções do meu relé térmico. Funcionamento do meu relé térmico. Vou fazer uma simbologia aqui e vou colocar umas identificações na parte de baixo aqui. O que são esses contatos que eu fiz aqui e essas identificações? Esse primeiro contato meu aqui, ó, é esse contato aqui, ó. Ele sai direto, passa pelo relé térmico e sai aqui 2T1. Eu tenho o segundo contato aqui, que ele sai direto e sai no 4T2. E temos o terceiro contato aqui, que ele sai direto e sai no 6T3. O que o pessoal confunde muito é que quando o relé térmico é acionado, eles imaginam que esses contatos aqui, eles abrem. É um contato normalmente fechado e ele acaba ficando aberto. Isso não acontece. Um exemplo aqui, se eu tiver 220 volts trifásico aqui, o meu relé térmico acionar, eu continuo tendo 220 volts trifásico aqui. O relé térmico ele não vai, em hipótese alguma, interromper a passagem de tensão para mim. Se eu ligar simplesmente o relé térmico direto em uma carga, ele não tem finalidade nenhuma. Ele vai ficar com seus contatos direto aqui. Se acontecer algum problema na minha carga, ele continua com os contatos direto. Ele não vai fazer proteção nenhuma para mim. Por isso eu tenho que entender o funcionamento do relé térmico. Aí na parte frontal aqui, o que nós temos aqui? Eu tenho um ajuste de corrente, que eu posso ajustar a corrente nominal que eu quero trabalhar. Eu tenho dois contatos, 95 e 96, e tenho 97 e 98. O 95 e 96 já está marcando para mim aqui, é um contato normalmente fechado. E o 97 e 98 é um contato normalmente aberto. Então vamos simbolizar ele aqui, ó. Eu tenho 95 e 96 e tenho 97 e 98. E aqui no centro dele, o que nós temos? Um ajuste, onde eu vou ajustar o meu relé térmico. Então, se eu quero que ele limite uma corrente nominal de 16 amperes, eu deixo nessa posição. Se eu quero uma de 20 amperes, eu ajusto para 20 amperes. Se eu quero para 24 amperes ou para 25 amperes. Toda vez que eu tenho uma corrente passando em algum condutor, nós temos dois fenômenos que podem acontecer. Primeiro é a indução magnética, que toda vez que tem uma corrente, ele tem indução magnética. E eu tenho um atrito entre os elétrons,
que estão se movimentando que vai aquecer o meu condutor. Então aí vem o nome, relé térmico ou relé de sobrecarga. O que o meu dispositivo relé térmico vai fazer? Ele vai monitorar individualmente a temperatura de cada condutor. Se tiver alteração da temperatura em relação à corrente que está passando, ele vai acionar os meus contatos auxiliares. Então, frisando mais uma vez, ele nunca vai abrir os seus contatos principais. Ele vai acionar os seus contatos auxiliares. Então vamos colocar um exemplo aqui. Eu ajustei o meu relé térmico em 16 amperes e a minha corrente nominal está sendo de 15 amperes. Então ele está em situação normal trabalhando. Por algum motivo, a minha corrente for de 17 amperes ou subir para 17 amperes, o que ele vai fazer? Então imediatamente ele vai acionar meus contatos auxiliares. O contato que era normalmente fechado vai se tornar aberto e o contato que era normalmente aberto vai se tornar fechado. Mas se eu ajustar a minha corrente agora nominal para 18 amperes, ele vai trabalhar em condições normais, porque eu tenho ajustado aqui um exemplo para 18 amperes e a minha corrente nominal é de 17 amperes. Toda vez que o meu relé térmico for acionado, eu tenho duas possibilidades de voltar ao estado inicial. A partir do momento que eu ajustei a corrente nominal de proteção do meu relé térmico com a corrente nominal da minha carga. Então o que nós temos aqui? Ó? A setinha está bem aqui. Ó. Eu tenho esse botãozinho de reset aqui. Ó. Eu tenho um A, que é de automático, e eu tenho um H, que é de manual. Como funciona esse A aqui? A partir do momento que eu tenho uma corrente elétrica passando nos meus condutores, ele vai se aquecer. Quando eu não tenho mais essa corrente elétrica passando, ele vai esfriar. A hora que ele chegar na sua temperatura normal, automaticamente ele vai resetar para mim os meus contatos. Então, um exemplo prático que acontece, eu tenho um motor ligado em um determinado ponto, se dá algum problema, ele vai acionar o seu relé térmico, vai desligar o meu comando, só que depois de algum tempo, sozinho ele volta a trabalhar. Só se o motor tiver com problema, ele vai ficar repetindo essa sequência para mim. E uma outra possibilidade que eu tenho é de deixar posicionado no H, que é manual, eu pressiono o meu reset e manualmente ele volta ao estado normal. E aqui na parte frontal, temos um botãozinho vermelho, que é o botão de teste. Como que ele funciona? A partir do momento que eu manter ele pressionado, o meu contato normalmente fechado vai se tornar aberto e o meu contato normalmente aberto vai se tornar fechado. E se quando eu despressionar ele ou tirar o dedo de cima dele, os meus contatos voltam no seu estado original. E como eu vou conseguir identificar o meu relé térmico em um projeto elétrico? Eu tenho que saber qual que é a sua simbologia. Então temos aqui o nosso relé térmico e temos aqui a sua simbologia. Vou aumentar um pouquinho para ficar melhor a visualização de todos. Nós podemos ter vários relé térmicos em projeto elétrico, mas sempre esse vai ser o símbolo do meu relé térmico. Ele é identificado por L1, L2, L3, onde que eu vou ligar a minha linha, e T1, T2, T3, onde que eu vou ligar a minha carga. Ou ele vai estar 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Ele acompanha a mesma simbologia de um contator. E temos os seus contatos auxiliares. Sempre o 95 e 96 vai ser o seu contato normalmente fechado, e 97 e 98 vai ser o seu contato normalmente aberto. E como vai ser a montagem do nosso relé térmico? Sempre ele vai estar acoplado na parte de baixo do nosso contator, ou se tiver alguma adaptação, ele sempre vai estar abaixo do nosso contator. E aqui temos um exemplo de um esquema elétrico, onde eu tenho a minha rede trifásica, eu tenho meu dispositivo de proteção, que são os fusíveis, eu tenho o meu contator, que é o K1, e tenho aqui o nosso relé térmico, que está identificado como F2, ó, o nosso relé térmico, e tem a minha carga. Então temos aqui agora um sistema de partida completa, que eu tenho o meu sistema de potência, onde que eu vou acionar meu motor, e temos o nosso sistema de controle. Já que ele está completo, ele tem algumas coisinhas a mais aqui. Então vou explicar para vocês aí. Eu tenho a minha alimentação L1, L2 e meu sistema de aterramento e proteção. No local do disjuntor aqui eu tenho uma chave seccionadora de fusíveis agora.
Então, estou utilizando fusíveis. E aqui eu tenho o meu contator K1, e logo abaixo do meu contator K1, o que nós temos aqui? Esse símbolo aqui, ó, é um símbolo do relé térmico ou relé de sobrecarga, que ele está identificado como E1. E nós temos aqui na parte do sistema de controle agora. Temos aqui em cima o E1, que é o contato auxiliar do meu relé térmico. Está identificado como 95, 96. Então é o contato auxiliar normalmente fechado. Temos o E1 identificando o contato auxiliar 97, 98 do meu relé térmico. Quando ele acionar, o contato que é normalmente fechado vai se tornar aberto e o contato que é normalmente aberto vai fechar. Então eu vou desacionar ele, ó. Presta atenção aqui no 95, 96 e no 97, 98. A partir do momento que eu acionar ele, o contato que é normalmente aberto, fechado, o contato que é normalmente fechado vai se tornar aberto e o contato que é normalmente aberto vai se tornar fechado. Então, a partir do momento que eu pressionar a botoeira B1, eu vou fazer o selo normalmente. O selo vai funcionar exatamente como estava no circuito passado. A única coisa que temos de diferente agora é que eu tenho uma lâmpada sinalizadora identificando que o meu motor está ligado e o sistema está normal. E agora, se eu ocasionar alguma falha no meu circuito de potência, o meu relé térmico vai atuar. Vamos fazer ele atuar aqui, deu uma falha. Então, o meu relé térmico atuou. O contato auxiliar, que era normalmente fechado, ele se tornou normalmente aberto, imediatamente interrompendo a tensão que estava alimentando o meu contator K1 com seu sistema de selo. E o que aconteceu agora? Esse contato auxiliar 97, 98, que era normalmente aberto do nosso relé térmico, ele se tornou normalmente fechado e acionando a nossa lâmpada de falha. Então agora, nesse momento, se o meu relé térmico estiver acionado, eu não consigo, em hipótese alguma, ligar o nosso sistema.